Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada profunda e inspiradora, explorando um dos aspectos mais marcantes do ministério de Jesus, a sua relação com os marginalizados. Quem eram essas pessoas? Eram os pobres, os doentes, os pecadores, enfim, todos aqueles que a sociedade da época empurrava para as sombras. Mas Jesus fez exatamente o oposto. Ele os trouxe para a luz. Vamos começar falando sobre os pobres. Naquela época, a pobreza não era apenas uma questão de falta de dinheiro, era um sinal de desaprovação divina, um estigma social. Os pobres eram vistos como amaldiçoados ou preguiçosos, mas como Jesus os via, ele não apenas os ajudou materialmente, mas os honrou. Lembram-se da história da oferta da viúva pobre no templo? Enquanto os ricos depositavam grandes quantias, fazendo alarde, uma viúva colocou apenas 2 pequenas moedas. Jesus, observando a cena, disse aos seus discípulos que ela havia dado mais do que todos os outros. Por quê? Porque os ricos deram do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Com isso, Jesus nos ensina que o valor de um presente não está na quantia, mas no sacrifício e na pureza do coração. Ele inverteu completamente a lógica do mundo, mostrando que no reino de Deus, os últimos seriam os primeiros. Essa valorização do humilde é uma constante em seus ensinamentos. Nas bem-aventuranças, ele declara: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui, pobres em espírito se refere àqueles que reconhecem sua total dependência de Deus, que não confiam em suas próprias riquezas ou status. É um convite à humildade, a esvaziar-se do orgulho para ser preenchido pela graça divina. Jesus não apenas pregou isso, ele viveu isso. Ele nasceu numa manjedoura, viveu uma vida simples, de carpinteiro, e dependeu da hospitalidade de outros durante seu ministério. Ele se identificou completamente com os pobres, mostrando que a verdadeira riqueza não se encontra nos bens materiais, mas na comunhão com Deus. Agora, vamos olhar para os doentes. Naquele tempo, a doença era frequentemente associada ao pecado, seja da própria pessoa ou de seus pais. Os doentes, especialmente aqueles com enfermidades, como a lepra, eram considerados impuros e forçados a viver isolados, longe de suas famílias e da comunidade. Eram os verdadeiros excluídos, mas Jesus quebrou todas essas barreiras. Ele não tinha medo de tocar nos leprosos. Imaginem o impacto disso. Para alguém que não recebia um toque humano há anos, ser tocado com compaixão por Jesus era mais do que uma cura física. Era a restauração da sua dignidade, a sua reintegração na sociedade. Há uma história incrível sobre a cura de um leproso. O homem se aproxima de Jesus, ajoelha-se e diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. A resposta de Jesus é imediata e cheia de compaixão. Ele estende a mão, toca no homem e diz: quero ser purificado. E na mesma hora, a lepra desapareceu. Jesus não só curou a doença, mas respondeu ao desejo mais profundo daquele homem: ser limpo, ser aceito. Ele não o curou à distância, com uma palavra. Ele o tocou, quebrando um tabu social e religioso poderoso. Esse toque simbolizava aceitação, amor e a quebra das barreiras que separam as pessoas. E não eram apenas os leprosos. Jesus curou cegos, paralíticos, surdos e até mesmo ressuscitou os mortos. Em cada cura, ele não estava apenas demonstrando seu poder divino, mas também revelando o caráter de Deus, um Deus que se importa com o nosso sofrimento, que deseja nossa totalidade, tanto física
quanto espiritual. Quando ele curou o paralítico que foi baixado pelo telhado por seus amigos, a primeira coisa que Jesus disse foi: Filho, os teus pecados estão perdoados. Isso chocou os líderes religiosos, mas Jesus estava mostrando que a necessidade mais profunda daquele homem não era apenas andar, mas ter paz com Deus. A cura física veio depois, como um sinal visível da sua autoridade para perdoar pecados. Isso nos leva ao terceiro grupo, os pecadores. Essa categoria incluía pessoas como os coletores de impostos e as mulheres de má reputação. Os coletores de impostos, como Zaqueu e Mateus, eram odiados. Eles trabalhavam para o Império Romano, o opressor, e eram conhecidos por extorquir dinheiro do seu próprio povo. Eram vistos como traidores e ladrões. Já as mulheres consideradas pecadoras eram publicamente humilhadas e marginalizadas. Ninguém que se prezasse comeria com essas pessoas ou seria visto em sua companhia. Mas o que Jesus fez? Ele fez questão de se associar a eles. Ele chamou Mateus, um coletor de impostos, para ser um de seus 12 apóstolos. E depois foi jantar na casa de Mateus, com muitos outros coletores de impostos e pecadores. Os fariseus, os guardiões da pureza religiosa, ficaram escandalizados. Por que o mestre de vocês come com coletores de impostos e pecadores? Eles perguntaram. A resposta de Jesus é uma das declarações mais poderosas de sua missão. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus se via como um médico espiritual. Ele não veio para os que se achavam justos e perfeitos, mas para aqueles que reconheciam sua doença, sua necessidade de cura e perdão. Ele não aprovava o pecado, mas amava o pecador. Ele oferecia um caminho de transformação. A história de Zaqueu é um exemplo perfeito. Zaqueu era um chefe dos coletores de impostos, muito rico e muito desprezado. Ele era baixinho e, para ver Jesus passar, subiu numa árvore. Para a surpresa de todos, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar em sua casa. Essa atitude de Jesus de se convidar para a casa de um pecador notório foi revolucionária. O resultado, o coração de Zaqueu foi transformado. Ele se levantou e declarou: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se defraudei alguém em alguma coisa, restituirei 4 vezes mais. Aquele encontro com o amor incondicional de Jesus provocou um arrependimento genuíno e uma mudança radical de vida. Jesus então conclui: hoje houve salvação nesta casa, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a essência da mensagem. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Ele não esperou que os marginalizados se tornassem dignos para então se aproximar deles. Ele foi até onde eles estavam, em sua pobreza, em sua doença, em seu pecado, e ofereceu-lhes graça, dignidade e um novo começo. Ele comeu com eles, tocou neles, chorou com eles e os amou. A forma como Jesus tratou os marginalizados nos desafia até hoje. Ele nos mostra que o reino de Deus não é um clube exclusivo para os perfeitos, mas um hospital para os doentes, um refúgio para os perdidos. Ele nos ensina a olhar para as pessoas não através dos rótulos que a sociedade lhes impõe, mas através dos olhos da compaixão e do amor. Ele nos chama a quebrar as barreiras que nos separam, a estender a mão àqueles que estão nas margens, a sermos agentes de cura e reconciliação em um mundo quebrado. A mensagem de Jesus é um convite radical à inclusão. Ele não viu categorias de pessoas, mas indivíduos, cada um com sua história, sua dor e seu valor infinito aos olhos de Deus. Ao abraçar os pobres,
curar os doentes e perdoar os pecadores. Jesus não estava apenas realizando milagres. Ele estava redefinindo a própria ideia de comunidade, de justiça e de santidade. Ele estava nos mostrando como é o coração de Deus, e essa missão continua conosco. Somos chamados a ser as mãos e os pés de Jesus no mundo de hoje, a buscar os esquecidos, a cuidar dos necessitados, a oferecer esperança aos desesperados. Que o exemplo de Jesus nos inspire a construir pontes onde outros constroem muros e a levar a sua luz para os cantos mais escuros da nossa sociedade. Muito obrigado por me acompanharem nesta reflexão. Espero que tenha tocado o seu coração. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários o que mais te impacta na forma como Jesus tratava as pessoas. Vou adorar, ler e interagir com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.